retornando aí, né? Então, uma vez que a ventolina não é unívoca, a gente coloca um princípio de ámbito para ela. Vamos faltar um L aqui. Para a ventolina primária. Obtém as equações de Q ponto e V ponto, e aqui vai estar todas as contribuições dos vínculos também. E uma variável dinâmica arbitrária que depende de Q e P explicitamente do tempo. A derivada total dela é a numeração Q ponto. Você pega essas equações que você obteve aqui dentro, utiliza a definição dos cochetes de Poisson, e o que a gente mostrou era o seguinte, né? dA dt é igual a cochetes de Poisson com determinante harmônica mais tal, cochetes entre o A e o vinho dA dt. É porque eu não vou refazer essas contas, mas se houver alguma dúvida assim é só levantar e a gente faz todo mundo. E essa equação aqui, ela podia também ser escrita, né? Utilizando a noção de igualdade fraca. Onde isso aqui, né? Igualdade fraca. Ela restringimos tem o espaço de fase aqui. Essa aqui é a superfície dos limites. Esse aqui é o espaço de fase. A gente está restringindo essa região aqui, né? Tem espaço de fase, você fatia ele com as relações que as coordenadas Q e P satisfazem. Nessa intersecção é que você está se restringindo essa região aqui. Então, por isso essa notação aqui de igualdade fraca. A passagem daqui para cá é você, no fundo, utilizar a propriedade da regra do produto do cochete de Poisson. Esse termo que você pode escrever como colocar esse termo aqui dentro, subtrair menos outro termo. E daí, quando você for, colocar assim, fazemos φ de QP igual a zero, forma dos cochetes de Poisson. Você utiliza a regra do produto aqui, e quando o vínculo for para fora, você faz ele igual a zero, e é o significado dessa notação aqui, restringindo essa superfície. Daí o próximo passo seria a gente escolher a variável dinâmica A como sendo o próprio vínculo. Se ela depende de Q, P e T, por que eu não escolho como sendo o vínculo? A como sendo o vínculo. E aí a gente teria que estudar essa equação. dA vínculo. Daí a questão, né? A gente disse isso aqui, que é a chamada
condição de consistência. Nas minhas aulas passadas, eu mais ou menos discuti bastante o porquê que essa relação que era importante, né? A primeira é que se você fizesse diferente de zero, você teria a possibilidade de ter novos graus de liberdade na sua teoria, e a outra possibilidade seria problemas da quantização. Esse foi bem discutido. Essa condição, né, ela poderia implicar em três coisas. Vou colocar assim esquematicamente. Novos vínculos. Que a gente denomina isso aqui, né? Vínculos secundários. E a notação, vou denotar aqui. Ou seja, vínculos primários, eles surgem da definição dos momentos. Os vínculos secundários é os que surgem quando a gente aplica a condição de consistência. A outra possibilidade é você determinar esses multiplicadores de Lagrange, que eles são arbitrários. Determinamos alguns ou todos uma outra possibilidade é que você calcula esse lado esquerdo e ele também dá zero. Então, você não tem zero igual a zero. Daí aqui você não tem informação, né? Essa relação aqui é identicamente satisfeita. A gente discutiu bastante emissão em palavras, mais ou menos, em cima para pegar a linha de pensamento. Daí o próximo passo é, se a gente obtém vínculos, novos vínculos, ou determina alguns multiplicadores, se a gente determina alguns, a gente volta nessa equação aqui e coloca os que a gente determinou. Se a gente obtém novos vínculos, novamente a gente tem que voltar para essa equação e pôr que o derivada temporal de Q com relação ao tempo é fracamente igual a zero. A gente percebe quando está sedentário quando começa a apagar o quadro e doer o braço. É foda. É pesado. Então, supondo que aconteça essas duas, quase todas as equações, a gente vai ter que aplicar para cada vínculo. Para cada vínculo vai ter uma equação, a gente vai ter que ver o que acontece para cada situação. Daí aqui mais ou menos aparecia o algoritmo de Erlenberger.
seja, se a gente obter novos vínculos aqui, a gente repete aquilo, no caso, eu ia daqui dt é francamente nulo, a gente faz de novo. O que dt pode dar? Tem novos vínculos? Sim ou não? Determina todos os outros multiplicadores, vai ser identicamente satisfeito. Se dessa condição você obter novos vínculos, você está repetindo. Isso vai vir no algoritmo. Até que você termine numa etapa que você não obtém nenhum novo vínculo. Por isso a palavra algoritmo. Então, esquematicamente é isso. Todos os vínculos que você for obter, você vai impondo a conservação deles. Os multiplicadores que você for determinando, você vai substituindo nessa equação aqui. Então, acho que mais ou menos do que a gente viu nas aulas passadas, isso daí é suficiente. No finalzinho da aula, na segunda aula, eu introduzir uma definição aqui. Diz que medida de primeira classe C colchetes de quais são todos os vínculos fracamente nulo, e caso contrário, mais ou menos aqui, isso permite a gente fazer uma divisão entre. A gente tem 4 coisas em questão: vínculo primário, vínculo secundário, e agora primeira classe e segunda classe. Então a divisão que eu vou colocar é a seguinte: só para a gente mais ou menos lembrar uma questão que eu acho, recordando assim nas aulas passadas, eu estou mudando uma anotação. Na aula passada eu usava φ1 para vínculo primário e φ2 para vínculo secundário. Para fazer correspondência entre as duas aulas, quando aparecer φ1 na aula passada é φ, e quando aparecer φ2 é aqui. Φ primeira classe é primária e secundária. E agora eu vou fazer a nota. A divisão é a seguinte. Vou colocar assim. Primários. Φ. Eu divido eles de acordo com essa definição aqui. Um J maiúsculo, um φ e I minúsculo. Esses secundários eu divido eles aqui A maiúsculo, aqui A minúsculo. O que é importante? Confesso. Quando aparecer índices minúsculos, eles são de
segunda classe. Quando aparecer índices maiúsculos, eles são de primeira classe. A gente tem duas divisões no jogo: primários, secundários, são todos os φ's e todos os quis. Daí, entre o φ eu separei φj maiúsculo e φ minúsculo. Isso aqui, primeira classe. Isso aqui, segunda classe. Aqui eu separei entre QA maiúsculo e QA minúsculo. QA maiúsculo, primeira classe, e o QA minúsculo, segunda classe. E ao longo dessa aula, assim, e também se vocês forem seguindo nos vídeos, tem esse seguinte: índice J maiúsculo, K maiúsculo, I minúsculo, J minúsculo, K minúsculo. Então, A, B, C maiúsculo, assim, e um Azinho, Bzinho, Czinho. Ou seja, as primeiras letras do alfabeto A, B, C minúsculo, esses índices estão sempre associados a índices desse carinha aqui. A, B, C maiúsculo, desse daqui, e assim por diante. Por que isso é importante? Porque agora índices têm significado. Então você bate o olho em um determinado índice, você vai saber essas propriedades dele. Então isso é importante. Por exemplo, se a gente tivesse alguma coisa assim, durante as contas aparecesse um delta A e delta Y, se aparece um carinho desse tipo aqui. Definição do delta, né? Ele é igual a 1 se A for igual a I, mas ele é 0 se A for diferente de I. Mas como A e I pertencem a índices diferentes, de classes diferentes, isso aqui sempre é nulo. Isso é importante. Agora apareceu, por exemplo, um delta IJ, então isso aqui pode ser 1 ou pode ser 0, de acordo se o I for igual a J, mas o I e o J eles estão na mesma classe, então faz sentido eu dizer I igual a J. Tem que colocar assim, se I for igual a J, I diferente de J. Se você puder isso aqui é identicamente nulo. Misturar assim, A I maiúsculo. Isso aqui novamente identicamente zero. Porque o A está nessa categoria e o índice está nessa categoria. Estou avisando que essas coisas, pela minha experiência, começa a complicar quando você vai fazer contas e manipular essas coisas. E você, por exemplo, poderia pegar uma coisa desse tipo aqui, né? Um AI, FI, e dizer que esse negócio aqui é igual a um FIA. Você acaba de cometer um assassino, porque o FIA só faz sentido para vínculos secundários de segunda classe. Esse aqui está errado. É importante ter a noção que, conforme os índices que eu vou estar utilizando, eles têm um significado e verdades vão estar em jogo.
poderia, por exemplo, dividir os multiplicadores dando J dividido aí. Porque na Hamiltoniana primária só aparecem os vínculos primários. Então o que aparece lá é sempre uma combinação do tipo lambda tal e tal. Essa combinação que aparece na Hamiltoniana primária. Então com essa definição aqui eu separo os multiplicadores e consequentemente os vínculos nessa categoria aqui, esse J maiúsculo e minúsculo. Então a equação que eu tinha fica dt mais agora aqui a gente pode escrever 4 equações. Você tem 4 tipos de vínculos. Eu vou escrever agora o que seria o correspondente resultado do algoritmo de Dirac-Delta. Esse aqui para todos os vínculos. A primeira equação, eu coloco o J. Esse aqui implica você que chegou agora, se não tiver alguma coisa não clara, é só avisar. Beleza. Não, que agora mais ou menos você chegou bem na época que eu tinha terminado a revisão e agora começa as coisas novas. Então dá pra olhar. Se tiver dúvida é só gritar. E o que acontece? Se eu φJ, se eu tiver aqui, ele é de primeira classe. Algo que é de primeira classe, qualquer coisa com os vínculos é igual a zero. Então esse termo aqui, quando eu colocasse φJ, claro, eu teria que mudar esses índices aqui porque o índice é nulo. Mas se eu colocasse φJ aqui, esse termo aqui é nulo. E aqui também. Então ficaria simplesmente desculpa, J maiúsculo. E a segunda equação é que é maiúsculo. Pela mesma razão, na primeira classe você tem a mesma coisa. Que é observação importante. Nas aulas passadas eu dizia que o vínculo poderia depender de Q e P. Mas para vocês agora eu vou fazer a situação mais geral, que ele pode depender explicitamente do tempo. Vai mostrar que não é muita diferença. Estou também me colocando nessa situação aqui. O próximo caso é o φ. Agora, o φ sendo de segunda classe, não necessariamente ele é nulo. Ficaria φ
você coloca o φI aqui, o φJ é de primeira classe. Então, pela definição, esse termo aqui tem que se cancelar. Você coloca o φI aqui, esse termo não necessariamente é nulo. Claro, eu vou ter que manter os índices. Mas, vamos deixar aqui conosco. φI, φJ. E outro termo seria atemporal. Esse termo você cancelou, mas esse vai sobreviver ao processo de segunda classe. E a última equação é o para QA minúsculo. QA vai ser mais QA mais DQA olhando assim, qual que é a primeira conclusão que a gente obteve? Que essa definição de primeira e segunda classe ela é importante porque você, batendo o olho para o resultado do algoritmo de Dirac-Berg, você descobre exatamente que as equações para a primeira classe não aparecem explicitamente com os multiplicadores. E as equações para os vínculos de segunda classe você tem um multiplicador. Então essa equação parece ser uma equação que deve ter solução para esses carinhos que eu te mostrei. Então assim, equações dos vínculos de primeira classe não aparece os multiplicadores, aqui não aparece. Ou seja, dessa equação mais dinâmica mais geral aqui, esse carinha aqui eu não tenho esperança de obter ele. Mas esse daqui sim. Porque esses lambdas estão aparecendo aqui, enquanto que os multiplicadores associados aos vínculos de primeira classe, eles não aparecem aqui. Vou ter que apagar essa parte aqui, mas se alguém não lembrar desses índices aqui é só usar.
que eu vou definir agora. Uma matriz formada pelos coeficientes de posição entre os vínculos de segunda classe. Assim. Φ J. Uma matriz de matriz, assim. Aqui é matriz de bloco. Aqui é delta possui determinante diferente de zero. Ou seja, uma matriz, a linha é φ, depois vai para o φA e a coluna φJ e bem. Você observa aqui que essa matriz aqui ela é formada apenas pelos vínculos de segunda classe. Só está aparecendo um índice minúsculo aqui. E isso é uma estratégia, porque é justamente os elementos que aparecem aqui, né? Φ e Φj. E aqui também, que é a Φj. Esse elemento aqui. Então, de uma certa maneira, isso aqui não vou perder tempo demonstrando isso. Eu acho mais interessante a gente utilizar esse resultado para trabalhar com ele. Mas quem quiser pode olhar aqui o livrinho no dia que demonstra isso. Ou também outros livros também são demonstrados. O que essa matriz aqui está nos dizendo? Posso agora definir Xi sendo Φ do grupo e a juntando a colocação. Juntando todos os indicado também, né, que índices gregos assumem os valores em aqui. E com isso daqui eu posso colocar aquela matriz dela de uma forma bem compacta. Escrever assim. É simplesmente ou seja, quando começar a variar, né, se é Φ, Φj, Φ, que A e o universo da metade. Então, de maneira compacta, eu escrevo nesse caso. Vou colocar isso aqui identicamente igual a delta mini. Feito isso, eu posso também escrever de maneira compacta essas duas equações aqui. Que ficaria MJ mais B Sim esse aqui, né? Então assim, 3 e 4. 3 e 4. Carrega a mesma informação, né? Quando o índice Mi
for igual a I, ele é φi. Então, φi HC, que é a 3. Aqui lambda J, delta I, J, é o coeficiente de posição entre φi e φj. Está ali. O índice I, φi. Quando eu colocar o I igual a A, minúsculo, então ele vai ser o QA. Então, QA, HC, juntando na canônica, que é a linha 4 ali, lambda J, e delta Mi, a J, é QA, FJ, tá ali. E por último, QA. Então essa equação aqui eu não vou ter a mesma informação da equação 4. E agora, utilizando o resultado dessa proposição aqui, o determinante é diferente de zero. Se isso acontece, existe um delta menos 1. E posso colocar o delta menos 1, aplicar o delta menos 1 lá para descobrir os multiplicadores. Vamos colocar assim. Delta menos 1. Aqui é interessante o índice Mi ali, então deveria ser uma coisa do tipo, vou colocar aqui índice I, Mi, o primeiro cálculo que eu vou fazer, e depois eu vou multiplicar também por delta menos 1 a Mi. E daí tem esses resultados aqui, né? Delta menos 1 e delta MJ. Isso aqui, se ele é definição da inversa, isso aqui tem que ser uma delta IJ. E o outro, delta menos 1 a Mi, delta IJ é igual a delta AJ. Mas aqui vem aquele que eu tinha comentado para vocês, né? O índice A e o índice J, eles são índices pertencentes a categorias diferentes. Então, o A é sempre diferente de J. Então, nesse caso aqui, isso aqui é igual a zero. Agora, isso aqui pode ser uma delta, porque I e J minúsculos, eles pertencem à mesma categoria. Vamos fazer o primeiro caso. Primeiro caso, colocar esses dois termos aqui por outro lado, e você só aplica o delta, esse termo aqui, dá uma delta IJ, e delta IJ aplicada em lambda J é lambda I. Então, no fundo, a primeira equação eu tiro menos a inversa I menos 1. Ou seja, de fato, eu consigo determinar aqui os multiplicadores mexendo para a esquerda. Todos os multiplicadores associados aos vínculos de segunda classe, eles foram determinados. Esse aqui permanece determinado aí. Então, esse resultado aqui é eu aplicar isso. E a outra possibilidade que eu tenho é eu aplicar isso utilizando esse resultado aqui. Quando eu aplico esse termo aqui, esse aqui dá zero, e só me sobram esses dois termos aqui. Então, eu tenho espaço esse termo aqui.
francamente igual a zero. Então, são as duas equações. Qual que é o próximo passo? Eu vou pegar esse multiplicador, substituir aqui, e daí eu começo a montar a equação marginal. E aquela segunda lá a gente vai guardar. Vamos deixar essa equação de cima. Na verdade, você poder tomar aquela proposição que eu escrevi como teorema mesmo. Eu estou sendo muito modesto. A maioria dos livros prova ela por absurdo. Você assume que é igual a zero e mostra que não existe limite. Isso que se faz. Então, vamos pegar aquele lambda I minúsculo e colocar aqui. Também o ideal de tempo. Então agora eu vou. Se isso aqui é igual a zero, olhando para essa equação aqui também, a cara dela, A, φ, então eu estou meio doido para englobar um A aqui também. Porque o índice μ, ok, né? O índice μ grego ele vai de I a A. Então, eu tenho um zero ali também. Então seria interessante eu colocar esse aqui também em μ, né? Mas eu posso fazer isso? Porque essa equação aqui, ela é válida para tudo A. Né? Então, eu tenho o índice A livre. Então o que eu vou fazer aqui é contrair ela que A. Aqui A. Vou colocar esse termo. Por que eu posso fazer isso? Porque esse aqui é zero. Quando eu estou somando zero mais zero mais zero mais zero, que vai dar zero. Então isso aqui. Vou fazer justamente isso aqui. Zero. Mais zero. Vai continuar sendo de zero. A única diferença fica que agora não tem mais índices livres. Eu pego esse termo aqui e coloco naquela equação aqui. Essa equação aqui. Eu posso justamente colocar todos os vínculos em pé de igualdade. Todos os vínculos e segunda casa. Utilizando aquela equação.
seja, quando eu abrir o sininho dos índices, aqui agora também, claro que o índice Mi, índices gregos, eles variam entre A e alfa. Então, quando eu abrir esse termo aqui, ó, Mi igual a I, eu obtenho esse termo aqui. E quando eu abrir Mi igual a A, eu obtenho aquele termo, mas aquele é zero. Então, essas equações aqui, é bom colocar também que tudo isso aqui está na hipersuperfície dos vínculos. Então, vou colocar assim melhor. Aí está totalmente correto. Você vê, essa aqui é a equação mais geral que você pode ter. Mais geral, sim. Com aquelas hipóteses, lagrangiano de primeira ordem, isso de especialmente do tempo. O que a gente consegue ver aqui, tirar dessa equação, é que, primeiro, né, os vínculos, colocar as conclusões. Ó, ainda está longe de terminar, mas aqui já tem resultado. Ou seja, do ponto de vista, olhando para a dinâmica de uma variável qualquer A, se o vínculo segundo da classe é primário ou é secundário, tanto faz, né? Eles estão unificados. Mas também aparece uma outra consequência, é que aqui só apareceu o primário, que é só aparece primários de primeira classe, que é o J, né? E a questão que a gente coloca, né? Se a gente poderia fazer uma coisa análoga para os FJ, né? Será que não poderia colocar vou botar assim, não apareceu yeah. Secundários primeira classe. Ou seja, olhando para a equação, só aparecem os primários de primeira classe. E além disso, os multiplicadores associados a esses vínculos não foram determinados. Os vínculos de segunda classe estão todos aqui, e já eliminei os multiplicadores deles, e não apareceu os que há. Daí o que isso aqui mais ou menos começa a nascer a semente do que se chama conjectura de Dirac. Talvez por beleza, tem outras discussões mais interessantes. Você colocar o se há em pé de igualdade com o FJ. Agora eu vou começar a estudar alguns casos particulares dessa equação aqui mais geral. Eu acho que mais daqui a pouco ele vai terminar. Vou colocar aqui então.
tantos termos, né, que a dinâmica do ar parece super Não, difícil. mas aqui eu estou fazendo caso assim bem geral. Por exemplo, na aula passada eu fazia isso aqui igual a zero. Isso aqui também não precisa ser coisa. E se você começar, esse aqui é o caso mais geral em que eu tenho tantos vínculos em primeira classe quanto em segunda classe. Mas o que eu vou fazer agora é começar a particularizar casos disso e reconhecer estruturas que a gente teve nas aulas passadas. Mas assim, eu confesso que essa fórmula aqui é bem extensa. E bem tratado. Depende dos vínculos do modelo que você está tratando, mas a maioria dos casos assim são bem extensos. Mas o importante é o seguinte, né? A quantidade de vínculos ela é muito infinita. Né? Então, por mais que seja muitos, na pior das hipóteses, você manda o computador trabalhar para você. Né? Mas esse é o problema, né? Se você conhecesse o conjunto de variáveis corretas, você já escolhia as variáveis para elas não serem vinculadas. Né? Mas na maioria das vezes você não consegue fazer isso, daí só tem esse caminho. Ou fazer outros formalismos. É que no final da aula passada eu tinha colocado essa equação, mas eu não tinha discutido bem, assim, eu falei que eu ia tratar com mais detalhes. Acho que essas considerações aqui, de ver que todos os vínculos são englobados aqui, não é tão trivial, você tem um zero que você somou, né? Tudo isso aqui não é direto, assim, né? Mais ou menos, tá ligado? Sim, agora como eu disse, eu vou começar a particularizar. Eu começo a entrar nesse aqui, né? Teorias de segunda classe. Teorias. Só. Com vínculos. De segunda classe. Então, olhando para aplicar o seu algoritmo de Herath-Berger, se eu tivesse esses casos, significa que o φJ seria zero. Ou seja, significa que esse termo aqui não existiria. E eu vou também assumir que, só para simplicidade, os desses, LT é igual a zero, não depende de simplicidade do tempo. Então a equação, tomaria essa forma aqui. Menos ou seja, só com vínculos da classe é justamente o caso que eu consigo determinar todos os multiplicadores. Então a minha dinâmica lá não contém nenhuma coisa arbitrária. E agora, se vocês forem fazer um exercício aí de memória, né, isso aqui é justamente o que eu defini com colchetes de Dirac. Esse aqui a gente colocava como centro lá. HC de Dirac. DABT. Onde a definição é geral. AB de Dirac é igual a AB de Poisson menos
você pode provar que com essa definição ele possui linearidade, regra do produto, identidade já própria, todas as propriedades de um comutador. A gente discutiu bastante nas aulas, na quantização. Você pegava esse x dia, mapeava eles no computador. No fundo, a gente fazia essa prescrição. Todos ali em quantização é só isso, mas uma das etapas da quantização vai envolver essa prescrição aqui. Fazendo essa prescrição, o Friedel tinha feito uma conexão com as equações de Heisenberg. Então aqui mais ou menos está vendo que no caso particular, naquela situação, a gente está obtendo o conhecido das aulas passadas. O que mais é importante a gente pode tirar disso? Se vocês lessem, a gente tem um teorema aqui. As propriedades não precisa escrever de novo, mas a mais importante aqui é essa. Pegar um x direto em qualquer quantidade. Isso aqui é identicamente linear. E dá para ver a definição. Vou colocar aqui linear. Pegue o A e coloca como sendo vínculo. Claro, aqui eu vou ter que colocar um linha aqui, né? Para os índices serem diferentes. Então, se eu coloco o A como sendo ximi, esse aqui é um ximi. Isso daí é uma delta. Correto? E uma delta. Mini. Milímetro. Dessa delta milinha seria ximi aqui e ximi beta menos cancela com ximi beta aqui. Então, de fato, isso aqui é identicamente nulo. Essa propriedade segue direto da definição. Então, isso significa, né, que a gente pode, podemos tomar os vínculos. Iguais a zero. Dentro dos colchetes. Vamos colocar esse colchete medido. Não. Se aparecer algum vínculo dentro dos colchetes de ou aqui nesse lado, eu posso fazer igual a zero. Mas eu não podia fazer essa equação, né? Uma discussão até que o Alexandre colocou assim na primeira aula. Mas apareceu o vínculo aqui dentro, pode fazer igual a zero, tranquilo. Porque tem essa propriedade aqui. Acho que essa aqui era a mais importante de todas. Puxar só de cima.
Continuando ainda nas teorias de segunda classe, define o posto. Igual a um número de linhas não nulas da matriz escalonada. Ou seja, eu pego uma matriz e faço aquelas operações. Eu multiplico por um número, subtrai, ela somando e vou colocando ela naquela forma escala. Eu pego essa matriz e vejo quais linhas não são nulas. Eu digo que o número disso é oposto. No fundo, o que você está fazendo aqui é verificando quais linhas, o número de linhas é linearmente dependente. Por que isso é importante? A gente definiu a matriz delta como sendo uma matriz entre os colchetes de equação em elemento. Sim. Mas tem uma propriedade, vou botar aqui, que é antes entre. Eu esqueci de falar aqui, mas é importante. Tanto no colchete de Poisson quanto o de Dirac, vocês fazem essa propriedade. Esses colchetes, eles são antissimétricos. Essa matriz aqui também é antissimétrica. Transposto menos zero. Então, se eu começasse a trabalhar delta T, colocar o determinante delta T igual a determinante de menos delta e ou se eu vou chamar de M. Pelas propriedades determinante da transposta é o próprio determinante, é igual ao determinante da matriz. Isso aqui, propriedades determinantes, é igual a menos 1 no posto determinante de delta. Agora a gente utiliza aquela proposta que eu coloquei. Determinante é sempre diferente de zero. E você compara essas duas equações aqui, determinante de delta, determinante de delta. Isso aqui tem que ser nulo par, o y tem que ser par. Então isso implica é par. Mas a matriz em questão é justamente a matriz formada pelos colchetes entre os vínculos. Então daqui eu concluo também que os vínculos de segunda classe são número par. Se existir, é um número par. Isso implica, né? Se mi igual a 1, por exemplo, 2m. Esse é um número par. Se os vínculos de segunda classe existirem, tem que ser um número par. A ideia é a seguinte, a gente começa começamos no espaço de fase. Vou colocar assim, TC para dizer o canônico. Espaço de fase TC canônico com 2N variáveis.
PI, PI, para esse módulo, 1, 2, 3 até M. Esse é o nosso ponto de partida. A gente faz todo o tratamento sendo ampulares. A gente obtém obtemos ali usei 2N. 2N vínculos. CN. Então, isso implica que o nosso TC, a dinâmica, uma ação dinâmica, fica restrita em uma hipersuperfície de TC dimensão 2N menos 2N. Ou seja, tem um espaço de fase, a existência desses vínculos fez com que o espaço de fase fosse reduzido e a dimensão dessa hipersuperfície onde está o sistema evoluindo é justamente 2N menos 2N, que é o número de vínculos. Esse é o panorama. E agora tem um teorema que é importante. Faz a conexão dessa dimensão. Ainda continuo com teoria de segunda classe, isso é importante. Então, no caso particular. Diz que existe vários canônicos denotados que tio de I e tio de I. Importante, não vinculados. Então, que você pega o colchete de tiro. Aquele que eu acabei de apagar aqui. Entende? Melhorar isso. J aqui. J. Ou seja, ele vai mostrar que colchetes de gelo que se usar colchetes de equação. Só que agora esse conjunto.
seja, você mostra que existe esses pares canônicos e ele tem justamente a dimensão 2n menos 2n. Se o J vai de 1 até n menos n, então o par vai até 2n menos 2n. E a ideia é que justamente o colchete de Dirac se reduz aos colchetes de Poisson, vou colocar que são as variáveis não calculadas. E esse aqui, claro, esse aqui é o colchete calculado com aquele conjunto velho, que